Você já discutiu com alguém por causa de futebol, um artista preferido ou quem deve ganhar o Big Brother? Ficou querendo entender a guerra entre Rússia e Ucrânia e no final acabou defendendo um dos lados porque alguém tem que estar certo? Está preocupado com as eleições presidenciais desse ano e o possível climão entre os familiares e amigos? Yes Science! Está começando mais um episódio do podcast de Psicologia Científica da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós conversaremos sobre o comportamento, sobre cognição social e especialmente com foco na política. Eu sou o Pedro. Eu sou a Juliana. Eu sou o Thiago e sejam muito bem-vindos ao Yes Science! Yes Science! É importante falar, para começar, dizer que nós seres humanos somos criaturas sociais, Se formos pensar na história da espécie, aquelas que se deram melhor foram aquelas pessoas, aqueles grupos que tinham um convívio melhor, Então, se for pensar na nossa sobrevivência, ela dependeu muito do sucesso da nossa interação com os outros. Então, foi por isso que algumas habilidades e capacidades foram selecionadas, especialmente as habilidades que tornavam a gente sensível a quem era semelhante ao longo de toda essa evolução. Então, a gente pode pensar tanto na nossa capacidade de comunicar com outras pessoas, na capacidade de entender outras pessoas, de cooperar, de prever a ação do outro e as razões para isso. E também de estimar o que os outros estão pensando e sentindo. Nesse contexto todo, entender o que os outros podem ter de ideias e as crenças diferentes da nossa vão estar dentro dos estudos da psicologia social. A gente pode entender a psicologia social como um estudo científico de como nos comportamos em grupo e como que os outros afetam o nosso comportamento. Esse é um campo da psicologia que tem se desenvolvido muito com as contribuições das neurociências, da genética comportamental, da psicologia evolutiva e da psicologia cognitiva. E ela vem adquirindo importância por apresentar descrições, explicações e previsões sobre questões sociais fundamentais como racismo, gênero, desigualdades econômicas, feminismo e política. A gente pode perceber que esse é um campo extremamente amplo e hoje falaremos de uma pequena parte das evidências científicas sobre os comportamentos sociais, principalmente aqueles que produzem conflitos entre nós. Bom, e um assunto recorrente no campo da psicologia social é a questão dos grupos sociais. A gente pode falar sobre o processo de socialização, naqueles primeiros grupos que a gente integra, no começo da vida, por exemplo, a família e os amigos mais próximos. Também tem o contexto do bairro, da escola, que você estuda, da cultura e etc. Então, a partir desse processo de socialização, nós estabelecemos categorias sociais, que a gente pode chamar de in-group e out-group. São dois termos em inglês que, se a gente fosse traduzir de forma literal, ia significar endogrupo e exogrupo, Thiago? Mas a gente pode simplificar e falar que é o meu grupo, o nosso grupo, e o grupo dos outros, o grupo deles. Exatamente. Então, podemos entender esses grupos diferentes, esses grupos sociais como coalizões, como formas de suporte mútuo e proteção. E eles são importantes também para o bem-estar do indivíduo, E também para a nossa identidade social, Como que eu me identifico dentro de todos esses grupos que existem. Porque eu posso me identificar mais, por exemplo, na política, com um grupo liberal, com um grupo conservador, com um grupo de direita, de esquerda. O processo de identidade social ele é bastante influenciado por esses grupos, Então, a gente pode entender essa influência a partir de duas condições, de como esses grupos são formados. A partir da reciprocidade, na qual uma pessoa vai ajudar a outra, porque essa outra pessoa vai ajudar a primeira, Ou seja, eu te ajudo na expectativa de que você me ajude no futuro. Ou o contrário, eu sei que você me ajudou em algum tempo, algum momento você me ajudou, no futuro eu vou acabar te ajudando. Então, essa coisa de reciprocidade vai ser algo que vai unir os grupos. Isso é uma forma de cooperação, E a gente pode falar então de uma segunda condição, que é a transitividade. No caso, por exemplo, você está num grupo, se o seu amigo não gosta de alguém, então você também não vai gostar. Essa questão de ser transitivo, o afeto ser transitivo.
Então, sendo assim, né, os grupos eles podem se formar em torno de diversas características e interesses em comum. Por exemplo, partidos políticos, né, que são formados em torno de uma posição política. Mas algo que no Brasil também é muito comum são os times de futebol, outros países podem ser times de outros esportes. A gente pode entender, por exemplo, os grupos musicais, né, e aí tem vários grupos que são formados a partir disso. A gente já falou de K-pop aqui, não já? Já falamos de K-pop. Então temos os grupos dos K-popeiros. Exatamente, dos o pagodeiros. Sertanejo. Os roqueiros. Os roqueiros que estão voltando aí depois do filme do Batman, principalmente os emo. Mas enfim, a gente também pode falar de grupos formados com base no curso de graduação ou no curso de psicologia, né, da abordagem que cada um se identifica. Os psicanalistas contra os behavioristas. Ou de aspectos sociais mais amplos, como a etnia, a religião, né, a própria nacionalidade. E dentro desse contexto de grupos sociais, a literatura descreve dois fenômenos bem interessantes, né? Um que é do nosso grupo e o grupo dos outros. O primeiro deles falando sobre o grupo dos outros, né? A tendência é que a gente veja o grupo dos outros de forma mais homogênea, normalmente algo estereotipado. Então, a característica que eu observo em uma pessoa daquele grupo, eu vou acabar generalizando para todas as outras. Isso não é uma generalização, né, uma homogeneidade construída só pelo indivíduo. O meu grupo inteiro pode ver aquele outro grupo de forma homogênea, né? Geralmente esse estereótipo se dá de forma negativa. Vocês conseguem pensar algum exemplo? Tiago, a gente pode pensar, por exemplo, em grupos de supremacistas brancos que têm mais atitudes racistas, né? Então eles vão desqualificar qualquer pessoa negra tendo como base uma crença, né, um preconceito de que pessoas da raça negra seriam inferiores a pessoas brancas ou de outras raças. E também a gente pode pensar no contexto de grupos neonazistas que têm atitudes, né, mais discriminatórias e enxergam pessoas que são judias como inferiores a outros tipos, né, de organizações raciais, étnico-raciais e religiosas. Isso a gente pode perceber até hoje, não é só pensando no século passado, todas as guerras que a gente teve. São fenômenos atuais, né, que são recorrentes, enfim, é um tema muito atual. E outro exemplo que eu posso dar, né, que pensando que essa homogeneidade do grupo não necessariamente vem carregada de algo negativo, pode ser a ideia, por exemplo, que todo oriental é bom em matemática, todo oriental é inteligente. Ainda que a ideia seja algo positivo, né, a pessoa ser boa em matemática, ser inteligente, não necessariamente condiz com a realidade, né, e também se trata de um estereótipo que a gente vai ter de outro grupo. E querendo ou não, você cria uma expectativa sobre essa pessoa, né, que talvez não vai ser cumprida. Exatamente, por causa que a gente tem essa tendência de ver outro grupo como homogêneo. E não é, todo grupo, mesmo que tenha algo que una eles lá, como a gente disse antes, em relação à reciprocidade, transitividade, não necessariamente esse grupo é homogêneo, na verdade, necessariamente ele é heterogêneo. E outra coisa, outro fenômeno que a gente pode discutir é sobre o nosso grupo, que a gente vai ter uma tendenciosidade de ver o nosso grupo como sendo mais favorável, né? De ver o nosso grupo como sendo certo, como ele sempre tem essas atitudes mais corretas. Então, o nosso grupo é ótimo, enquanto dos outros, geralmente nem tanto. Oh, shit. Here we go again. Ai, minha vaida! Será que podemos encontrar marcadores biológicos para esses efeitos de homogeneidade e de tendenciosidade? Ou seja, será que tem alguma diferença fisiológica quando estamos frente a um membro do nosso grupo, em comparação quando estamos em frente a alguém do grupo dos outros? O Pedro, responde essa pergunta pra gente. Vamos discutir um pouco ela, Juliana. Na verdade, essa pergunta ela foi feita por 2 grupos de pesquisa. O primeiro, ele investigou o fanatismo de torcedores de futebol aqui do Brasil, mais especificamente do estado de Pernambuco, né? Agora, o segundo grupo de pesquisa, ele investigou o patriotismo no contexto da Catalunha, que é uma região da Espanha, né, que tem um movimento separatista muito forte. A primeira coisa que a gente pode falar, né, em relação ao primeiro grupo de pesquisa do fanatismo,
É que é preciso destacar que existe a hipótese da valência. Essa hipótese da valência ela possui muitas evidências que são a favor dela. Essa hipótese, o que ela significa? Que o hemisfério direito ele teria um predomínio maior no processamento de emoções negativas, enquanto o hemisfério esquerdo do cérebro ele teria um predomínio maior no processamento de emoções de valência positiva. Então não quer dizer que é uma exclusividade, né? Um hemisfério processa uma emoção de uma valência e o outro da outra valência. É um predomínio, uma lateralidade. Outro exemplo que a gente tem disso muito conhecido é sobre a linguagem, né? Que ela é predominantemente processada no hemisfério esquerdo, mas isso não quer dizer nem que é para todas as pessoas e nem exclusivo só do hemisfério esquerdo, mas geralmente há um predomínio do hemisfério esquerdo no processamento de linguagem. Então, para investigar isso, os pesquisadores eles utilizaram o paradigma do tempo de reação manual, o TRM, né, a sigla que se encontra na literatura. Então, consistia no seguinte: é esperado que o participante ele reaja, né, a um estímulo emocional apresentado na tela do computador e aperte uma tecla o mais rápido possível, dependendo primeiro da mão que ele vai utilizar e do lado que esse estímulo aparece na tela. Então, de forma mais simples, os participantes eles iriam responder mais rapidamente com a mão direita se o estímulo positivo for apresentado do lado direito, e mais rapidamente com a mão esquerda se o estímulo negativo for apresentado do lado esquerdo. Por que isso acontece, Thiago? Então vamos repassar, né? Então, o meu lado esquerdo ele vai ter um processamento das emoções positivas. Sim. Então, se o lado esquerdo processa a emoção positiva, a gente tem que lembrar que existe um cruzamento de informações, né? Então, as informações que vão para o meu hemisfério esquerdo, eles chegam do meu lado direito. Do seu campo de visão do lado direito. Assim como a ação motora também acontece do lado direito, certo? Certo. Isso ocorre um controle no hemisfério esquerdo. Então, se o hemisfério esquerdo é responsável por emoções positivas e pelo controle tanto do sistema visual do lado direito como do motor do lado direito, então se aparecer um estímulo positivo para mim do lado direito, se esse estímulo for positivo, eu vou responder mais rapidamente, é isso? Isso, você vai responder mais rapidamente com a sua mão direita, no caso, né? Perfeito. Então tem que ter tanto o mesmo lado da minha visão e do meu sistema motor. Isso, porque se o estímulo ele é apresentado do lado direito, ele vai ser processado pelo meu hemisfério esquerdo do cérebro, que é responsável pela emoção positiva. Então, isso entendido, o professor, né, Eric Conde, que atualmente ele atua na Universidade Federal Fluminense, né, e os seus colegas, eles utilizaram esse paradigma com dois grupos. O primeiro grupo era composto por torcedores muito fanáticos dos clubes Sport, Náutico e Santa Cruz. Agora, o segundo grupo ele era composto por torcedores pouco fanáticos dos mesmos times de futebol. Então, os estímulos emocionais, eles eram o quê? Eles eram desenhos com as cores dos times. Então, por exemplo, seria esperado que o time do coração ele despertaria emoções positivas. Já os times rivais despertariam emoções negativas. Então, se eu sou torcedor do Sport, se eu sou torcedor do Leão, eu vou ficar muito emocionado, muito alegre, né? Se aparecer as cores ali do meu time. Agora, se aparecer a cor do Náutico ou do Santa Cruz, eu já vou ficar ali com raiva, né? Uma emoção mais negativa. Então, você é torcedor do esporte, se aparecer a imagem do uniforme do esporte do lado direito do seu campo visual, você respondendo com a mão direita, você vai responder mais rápido. Exatamente, porque eu vou processar essa informação com o meu hemisfério esquerdo, que é mais especializado nas emoções de caráter positivo. Essa é a teoria. O que os resultados apresentaram? Os resultados eles sugerem que os torcedores muito fanáticos eles processam as informações emocionais de maneira diferente em comparação com os torcedores pouco fanáticos. Então isso quer dizer que o grau, né, que eu me identifico com o grupo, né, ser fanático ou não, ele vai estar associado com a diferença neuropsicológica relacionada ao processamento das informações. Os resultados mostraram, na verdade, que a hipótese, né, da valência ela foi aplicada, ela apareceu no grupo dos torcedores pouco fanáticos.
sim! Outro estudo agora, né, sobre o patriotismo, ele foi realizado pelo pesquisador Asnar Casanova e seus colaboradores. Nesse estudo em questão, eles perguntaram se seria possível medir o quanto que uma pessoa é patriota, né, a partir de medidas cognitivas e também eletrofisiológicas. Foram realizados 2 experimentos. No primeiro experimento, eles utilizaram de uma tarefa que é chamada de tarefa, né, da apresentação visual serial rápida, que a sigla é RSVP. Então, nessa tarefa cognitiva, são apresentados de forma muito rápida uma sequência de imagens num monitor de computador. Então, essas imagens, no meio delas, sempre tem um alvo, que o pesquisador vai lá e instrui o participante. Tipo, você precisa identificar essa imagem, que é a imagem alvo. No caso desse estudo, era uma lâmpada. E se a gente pensar que o contexto é sobre a região da Catalunha, algo político, a lâmpada é um objeto neutro. Exatamente, porque teriam outros estímulos distratores que seriam imagens das bandeiras da Espanha, da União Europeia e da Catalunha. Então, no caso, esses estímulos distratores, eles podem ser, né, imagens com conteúdo emocional que vão atrair a atenção do participante e vão diminuir a capacidade dele de identificar o objeto-alvo, ou seja, de identificar a lâmpada no meio de todas essas bandeiras, por exemplo. Então, nesse estudo, os autores eles colocaram esses distratores que a gente havia falado, né, das bandeiras. E foi um estudo realizado na região da Catalunha, né? Então, essa região ela é famosa, né? Vira e mexe a gente vê diversos movimentos separatistas ou movimentos que não são a favor, né, da separação dessa região da Espanha. Os resultados, eles mostraram que as pessoas que são a favor da independência da Catalunha, eles tiveram uma maior dificuldade de encontrar o objeto-alvo, ou seja, de encontrar a lâmpada no meio de todas as bandeiras. Então, esse foi o primeiro experimento. Já no segundo experimento, os autores eles foram verificar se esse marcador cognitivo para o patriotismo ele é observado em outra tarefa. Essa outra tarefa era a associação entre a bandeira e o líder político. Então, se essa tarefa ela estaria associada a medidas eletrofisiológicas, que no caso é a frequência cardíaca, né? O batimento cardíaco e a condutância da pele. Os resultados desse segundo experimento mostraram que os catalães que são mais patriotas, aqueles que vão defender a independência da região, eles apresentam uma resposta aversiva com maior frequência cardíaca ao verem a bandeira da Catalunha, associada a um político famoso por sua posição contrária à independência da Catalunha. Ou seja, a pessoa que é muito fervorosa, né, politicamente, que quer a independência da Catalunha, quando a foto da bandeira da Catalunha aparecia com um político que não é a favor da independência dessa região, essa pessoa teria a frequência cardíaca aumentada durante essa exposição a esse estímulo. Que é um comportamento respondente, ou seja, que ela não tem controle, né, sobre isso. Não tem controle sobre isso. Então é um comportamento, né, respondente, como o Thiago falou, só repetir. Então, mais uma vez, a gente vê esse senso de pertencimento a um grupo e os efeitos de homogeneidade e tendenciosidade decorrentes, né, da gente poder modificar o comportamento dos indivíduos. E agora, inclusive, com termos, né, neurofisiológicos. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, igual o Thiago falou, são comportamentos que não são controlados, né, conscientemente, são comportamentos respondentes. O outro tipo de comportamento, né, só para exemplificar, que a gente tem mais controle, que são os comportamentos operantes. Exatamente, falando em termos behavioristas. Outro salve pro Skinner. Então, o estudo que a gente acabou de comentar tratou de uma questão mais associada à política e os seus efeitos não conscientes sobre o nosso desempenho cognitivo e a nossa experiência emocional. Então, para a gente aprofundar um pouco mais esse tema da política, a gente precisa falar antes sobre alguns fenômenos associados ao nosso comportamento em grupo. A gente já ouviu muito falar que 2 cabeças pensam melhor que uma. E esse é um outro aspecto muito importante para a gente destacar sobre os grupos. Trabalhar em grupo pode aumentar a eficácia da resolução de problemas
porque a gente tem um benefício evidente de que cada um dos membros tem conhecimentos e experiências diferentes, e o que vai facilitar a geração de novas ideias. Mas a gente também tem outros fenômenos que mostram alguns problemas de se trabalhar em grupo. A gente pode citar aqui a difusão da responsabilidade, que é quando há a diminuição da responsabilidade individual em um contexto de grupo. Como é que a gente pode pensar num exemplo disso? Por exemplo, quando uma pessoa cai na rua em uma cidade pequena, né, as pessoas, né, por elas constituírem um grupo menor, acaba que a responsabilidade delas ajudarem o próximo vai ser maior, né? Que elas vão perceber que tem uma responsabilidade de fato ajudar aquela pessoa. Mas em um contexto de um grupo maior, numa cidade grande, num show, numa rave, num festival, no Rock in Rio, a galera não vai se sentir tão responsabilizada assim a ajudar. Outro exemplo que a gente pode pensar é em relação a quando começou todos os ensinos remotos, né, aquelas reuniões online. Quando você está numa reunião com poucas pessoas, existe uma responsabilidade maior para ligar a sua câmera, né? Enquanto se você estiver numa reunião muito grande, tiver muitos membros, vai haver uma difusão dessa responsabilidade por ligar a câmera. Então, muitas poucas pessoas vão ligar ela e você vai se sentir menos culpado, né, de não ligar a câmera num grupo maior do que se você estivesse num grupo pequeno. Então, quanto mais membros estiverem dentro daquele grupo, maior vai ser a difusão, a diluição de uma responsabilidade social. A gente pode pensar e observar também que é comum o grupo assumir uma posição mais extrema do que seus membros teriam individualmente. Ou seja, os grupos tomam decisões mais arriscadas e extremas, podendo chegar a comportamentos até mesmo destrutivos e irracionais. Esse fenômeno a gente pode chamar de risk shift. Em português, traduzindo literalmente, é a mudança para o risco. E esse fenômeno ele é parte de um fenômeno mais amplo chamado de polarização do grupo. Nos últimos anos, a gente tem observado essa polarização como alvo de muitas pesquisas e ganhando destaques no meio político. E a gente até observa na pandemia da Covid-19 com todas essas divisões no espectro político, como a direita e a esquerda, conservadores e progressistas. A gente pode pensar no exemplo tanto do uso das máscaras, né? Alguns grupos assumiram totalmente isso, falar que não precisa usar, não existe isso. E o outro grupo também tomando totalmente precauções exacerbadas, né? Da mesma forma, a gente pode lembrar da vacina, que tiveram grupos que, mesmo tomando uma pessoa tomando vacina a vida inteira, por o seu grupo que ela está inserida ser contra essa vacina, essa pessoa também se tornou contra vacinas, né? Outro exemplo para além da pandemia são as torcidas organizadas, né? Geralmente, se um torcedor avulso do contexto de um grupo, ele não teria o mesmo comportamento que ele apresenta quando está junto com a torcida inteira, né? Então, vários casos de agressões, etc., que acontecem nesse contexto do futebol. Brasil! E como que as pesquisas em psicologia fazem essa divisão de espectros políticos entre as pessoas? Existe, primeiro, uma divisão famosa, que é o diagrama de Nolan, que tem um plano cartesiano, né? Então, vai da direita até a esquerda, de cima para baixo. Em que o plano da esquerda até a direita vai medir o nível, posicionamento em relação às questões econômicas, né? Enquanto mais à esquerda seria uma visão que o Estado teria que ter mais poder econômico, enquanto a visão mais ligada à direita teria que ter mais liberdade econômica para os indivíduos. Sem o Estado interferir tanto na autonomia dos indivíduos. Perfeito. E no outro eixo, o eixo Y, né, de baixo para cima, quanto mais para baixo a pessoa tivesse nesse diagrama, mais ela seria liberal. Isso nas questões sociais, né? Então, liberação do uso de drogas, liberação do aborto, então pautas desse tipo. Enquanto a pessoa mais acima seria considerada mais conservadora, então ela seria contra essas manutenções sociais, né? Mas... seria a favor das manutenções sociais, no caso. Isso, a favor das manutenções. Contra as revoluções, as revoltas, as mudanças. Bela correção. Só que muitas pesquisas mostram que essa divisão não abrange
muita parte da população, né? O estudo de 2020 mostrou que essa divisão abarca cerca de 20 a 30% da população. Então, geralmente, os estudos abordam a visão política de uma maneira mais simples, né? De uma maneira unidimensional, que seria considerada direita conservadora e esquerda progressista. E tem dois aspectos principais nessa divisão, né? Primeiro, existe a diferença na visão sobre as mudanças sociais. Então, as pessoas que se identificam com a direita, elas vão valorizar a manutenção dos valores e das tradições e de instituições sociais, como família e religião. Então, elas vão resistir às mudanças. Por outro lado, as pessoas que se identificam com a esquerda vão defender a promoção das mudanças desses valores, valorizando a liberdade e a diversidade dos indivíduos. E um segundo aspecto é a visão sobre as desigualdades. A pessoa que se identifica com a direita geralmente vai defender uma manutenção da hierarquia econômico-social em que o próprio indivíduo vai ser responsável por mudar aquela condição. Então, algo muito parecido com um discurso meritocrático. Enquanto a pessoa que se identifica com a esquerda vai defender a promoção da igualdade e vai defender também que o governo tem um papel fundamental nesse processo. Mas, Thiago, será que esse posicionamento político, essa localização que a pessoa faz dentro de um espectro, ela é estável, ela não muda, ou ela sofre mudanças ao decorrer da vida da pessoa? Eu, se fosse para chutar, eu diria que ela vai mudar de acordo com as situações que essa pessoa vive. Pois é, mas o que mostrou um estudo estadunidense foi o contrário, que esse posicionamento ele é mais ou menos estável ao longo do tempo. Ou seja, é muito mais provável que os indivíduos, né, eles vão continuar se identificando como uma pessoa de direita ou uma pessoa de esquerda. Então, independente da idade. Ou seja, né, a identificação com um dos campos do espectro político, ela nos acompanhará durante a nossa vida, né? É mais provável que isso aconteça, não quer dizer que a pessoa não possa mudar, né? Mas o que o estudo mostrou é que é mais provável que não mude. Então, portanto, né, é muito importante compreender os impactos desse alinhamento nos nossos comportamentos e atitudes, né? Como que a nossa personalidade né, de acordo com os aspectos políticos, como a gente se identifica com isso. Esse estudo ele foi realizado por Fisher e seus colaboradores, né? É um estudo longitudinal. O que é um estudo longitudinal, Pedro? Explique para nós, Thiago. É um estudo que vai acompanhar os indivíduos por um longo período, para justamente, como você falou, se existe uma estabilidade nesse posicionamento político, então para eu saber se tem uma estabilidade ao longo do tempo, eu tenho que acompanhar eles por vários anos. Então, Thiago, esse estudo ele foi realizado, mas ele foi dividido em duas etapas, né, em duas ocasiões, nas quais os pesquisadores eles aplicavam algumas escalas, né, do tipo Likert, ou seja, de 1 a 7, né, que é pode ser de 1 a 7, de 1 a 5, mas o que ela mede é o grau de intensidade. O que media era tipo assim, se a pessoa era extremamente liberal ou se ela era extremamente conservadora. Então foi utilizado o mesmo instrumento, né, que foram medidas a partir de preferência por políticas públicas, etc. Então nessas duas oportunidades, os idosos, né, que tinham mais de 95 anos nesse lar de idoso no sul da Califórnia, eles responderam a toda essa questão. Mas os resultados, como a gente falou, mostraram que as opiniões não mudam muito com o passar do tempo. E tem um estudo recente, né, de 2021, do Ismigrod e colaboradores, que eles recrutaram participantes de outras pesquisas que eles haviam feito, né, que eles haviam feito várias tarefas cognitivas, né, então avaliando memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, atenção sustentada, atenção dividida, testes de personalidade. Esses testes a gente pode explicar em outro episódio, né, para caso vocês tenham curiosidade. Mas de qualquer forma, eles pegaram esses participantes que responderam a essas várias tarefas cognitivas para responderem questionários de ideologia política e ver se havia alguma diferença. E os resultados indicaram que as pessoas com direita eram significativamente associadas com maior cautela nas tarefas e um tempo maior na execução delas. Ou seja, eles levavam mais tempo para processar aquela informação, mas para ter certeza de que elas executariam uma tarefa de forma correta. Ou seja, eles apresentaram uma redução ao risco social. Quando a gente usa esse termo de redução ao risco social, ou até mesmo aversão ao risco social, a gente está falando de situações de um tópico controverso, polêmico, como por exemplo discordar de uma autoridade.
Então, esse estudo concluiu que as pessoas de direita, que estão na direita no espectro político, tendem a ter valores de conformismo social, né, que é um termo que a gente usa da psicologia social. Conformismo seria você aceitar situações de acordo com as normas sociais que estão sendo demandadas naquele momento. As normas sociais vigentes no contexto. Tem um estudo, um vídeo bem famoso que circula na internet, né, daquele que as pessoas levantam com o barulho de um sino, né? Que o sino não representa nada, mas como todas as pessoas naquele lugar estão se levantando, a pessoa que nem sabe pra quê, ela se levanta junto. Então, conformismo social é você aceitar essas situações mesmo sem entender muito bem o motivo de estar fazendo aquilo. Você só vai se deixando levar, basicamente. Então, a gente já definiu que, como as pesquisas vão definir, né, uma pessoa como direita e outras pessoas como esquerda, né? Só que fica uma pergunta, existe diferença psicológica na pessoa que se identifica com direita e nas pessoas que se identificam com a esquerda? E essa pergunta não é nova, né? Vem desde os iluministas e desde Max Weber, que eles defendiam que as ideologias políticas, sim, estariam associadas a certas predisposições. E essa concepção é chamada de afinidade eletiva. Então, por exemplo, a gente tem dados que mostram que a pessoa que tem orientação política aliada à direita vai estar correlacionada com uma menor flexibilidade cognitiva e um menor prazer por novidade. Então, por outro lado, né, as pessoas da esquerda, né, elas têm uma maior preferência por música, arte moderna e novidades, e têm uma menor necessidade por algo certo, né? Elas toleram melhor contextos e situações ambíguas. Ou seja, né, as pessoas de direita, elas têm uma menor flexibilidade cognitiva. No caso, seria, por exemplo, uma dificuldade, uma relutância em mudar avaliações, né, julgamentos, rever certos estereótipos. Em se adaptar a situações novas. A situações novas, esse tipo de coisa. E é importante a gente destacar que esses resultados são de correlação, né? Não é uma relação de causa. Então não quer dizer que, então uma pessoa de esquerda, logo ela terá esse pensamento. Se é uma pessoa de direita, então ela vai ter pouca flexibilidade, não é uma relação causal, é só correlacional. Ai, minha vaida! Então o estudo anterior sugere que o posicionamento político pode afetar a tomada de decisão dos indivíduos naqueles termos que a gente discutiu no início, né? Do nosso grupo e do grupo dos outros, inclusive com consequências muito sérias para a sociedade. E para investigar como a visão política vai afetar nessa tomada de decisão, são muito usados alguns paradigmas clássicos da teoria de jogos. Então vamos pegar um exemplo para explicar essa teoria de jogos. Vamos supor que eu sou um policial e eu peguei a Juliana e o Pedro cometendo um crime. A gente estava fazendo pichação de muro. Pode ser esse crime. Só que a pena vai ser um pouco pesada, mas tudo bem. Então, a gente vai ter 3 cenários possíveis. Se um deles acusar... Então, se o Pedro acusar a Juliana e a Juliana não acusar o Pedro de volta, então o Pedro é o dedo duro da história. O Pedro se safa, ele fica sem ir pra prisão e a Juliana pega 10 anos de prisão. 10 anos? 10 anos. Por pichar um muro. Mas, se a Juliana acusar o Pedro de volta também e os dois forem dedo duro, os dois pegam 5 anos de prisão. E se os dois ficarem calados, os dois ficam presos só 6 meses. Então, o que vocês imaginam que seja a decisão correta a se fazer? A decisão correta, no meu caso, como eu não sou um rato, é ficar calado, né? E você, Juliana, o que você acha? Também. Eu decidi não falar, pensando que ele iria escolher esse caminho também. Então, os dois ficariam presos apenas 6 meses. Mas, se a gente for parar para pensar de uma maneira que é chamada da teoria econômica clássica, né, um jeito individual de pensar em sempre maximizar os meus lucros, isso é uma decisão errada. Porque em qualquer cenário em que eu acuse o outro, eu vou ter uma pena menor. Então vamos falar que é a Juliana que falou que também não quer acusar o Pedro. Então ela está presa 6 meses. Só que nesse caso, se ela tivesse acusado ele, ela não ia ser presa de maneira nenhuma. Então ela teria economizado 6 meses de prisão. Da mesma forma, no outro cenário em que o Pedro acusa ela pegaria 10 anos. Mas se ela acusasse de volta também, ela pegaria só 5. Então, de qualquer forma, se ela for pensar individualmente, é melhor ela sempre acusar o outro. Só que a gente percebe que se os dois agirem dessa maneira, os dois vão se dar mal. Os dois vão ficar 5 anos ao invés de 6, se os dois tivessem ficado calados. Então a gente vê que não existe bem uma decisão racional, né? Porque se a gente for agir individualmente, todo mundo dessa forma, todo mundo se dá pior. Mas se todos pensarem de maneira coletiva,
acaba que todos vão se dar melhor de certa forma. É isso. E num estudo que foi feito em Oxford em 2020, né, ele utilizou um desses jogos, né, da teoria de jogos, que é chamado de jogo do bem público. A gente não vai explicar ele aqui por ser uma tarefa complexa, né, mas a gente coloca nas redes sociais. Nas redes sociais. Basicamente, né, ele parte do mesmo princípio que o dilema do prisioneiro, né? Então, se eu ajo individualmente nesse jogo, eu me dou melhor. Mas se todo mundo age individualmente, todo mundo sai num cenário bem pior, né? Que seriam uns 10 anos de prisão. Só que se todos se ajudarem, todo mundo sai num cenário que seria equivalente igual para todo mundo, que seriam uns 6 meses de prisão, que é bem pouco. Sim. Então eles colocaram várias pessoas, né, para participarem desses jogos para ver o que seria mudado, o que iria mudar no comportamento de acordo com a orientação política das pessoas. Então, pensando naquilo que a gente disse antes, de uma pessoa de direita ter uma tendência a ser mais cautelosa nas tarefas e ter uma redução do risco, né, ter uma aversão a esse risco, o que vocês diriam que a pessoa de direita teve de diferença com a esquerda? Que ela investiu mais nesse bem comum ou que ela quis se prevalecer? Pelo princípio da liberdade, eu acho que ela quis, né, se resguardar. E foi justamente isso, né? O estudo concluiu que as pessoas de direita contribuíram bem menos com esse bem comum, enquanto as pessoas de esquerda foram investindo cada vez mais justamente nessa tentativa de corrigir as desigualdades no valor recebido por cada um. E por fim, um outro jogo, né, da teoria de jogos, que chama Jogo da Confiança, que ele funciona da seguinte forma. Ele funciona com 2 pessoas, né? Então, vamos supor que seja eu e o Pedro, e cada um de nós começa com R$2. Como que isso funciona? Eu vou ser como se fosse um investidor e o Pedro vai retornar um desse valor. Então, toda a quantia que eu der pro Pedro, ela vai se triplicar. Então, se eu der meus R$2 para ele, eles vão virar 6 e o Pedro vai ter um 8, total de R$8 no total, né? Uhum. E ele pode repassar o tanto que ele quiser para mim. Então, se ele quiser ser justo, né, o quanto que é confiável, e ele quiser me devolver R$4 para cada um ficar igual, ou ele quiser me dar só R$2 para retornar o que eu tive e ele ficar com 6, ou ele ser muito egoísta e ficar com os 8. E também existe um cenário que ele é muito bondoso, né? Ele dá todos os outros R$8 e fica com nada. Existem todos esses cenários. Então, basicamente, esse jogo vê o quanto uma pessoa é confiável e o quanto que uma pessoa confia na outra. Então, o quanto que eu confio no Pedro para eu dar todo o meu dinheiro, ou dar pouco, e quanto que essa outra pessoa é confiável, né? De tentar equilibrar esses ganhos. O que os resultados indicaram foi que as pessoas alinhadas à esquerda apresentaram maior confiança do que com as pessoas identificadas com a direita. Ou seja, elas investiam muito mais na outra, elas confiavam muito mais na outra pessoa. Só que na questão de confiável, né, o quanto que a outra pessoa retorna, não teve tanta diferença significativa. Isso pode ser interpretado como sendo as pessoas de esquerda ter uma visão menos ameaçadora do mundo, né? Só que em certos contextos isso pode ser considerado ingenuidade. Enquanto as pessoas de direita, elas novamente têm essa aversão ao risco. Agora vamos falar sobre um estudo, né, conduzido por pesquisadores croatas, realizado no ano de 2021. Nesse estudo, o que foi investigado foi se a orientação política e o pensamento analítico, que é medido pela capacidade de reflexão cognitiva e pelo pensamento aberto à novidade, se essas duas coisas elas eram a base para as diferenças na adesão aos comportamentos preventivos da Covid-19. Ou seja, será que o posicionamento político da pessoa influencia ela a usar máscara, manter o distanciamento social e lavar as mãos? Não só o posicionamento político, mas também a abertura à novidade e a capacidade de reflexão cognitiva. Mas esses fatores, né, como a abertura à novidade, é algo que está mais ligado à esquerda, né, nas pesquisas. Exatamente. E a pessoa que não está aberta à novidade é mais ligada com a direita. Mas enfim, essa pesquisa ela foi realizada em 17 países com mais de 12 mil participantes. Os resultados dela não mostraram uma influência da orientação política sobre esses comportamentos de prevenção à infecção da Covid-19. Mas, para ter uma ideia, né, dos resultados dessa pesquisa, o que eles mostraram foi que o pensamento aberto à novidade ele foi mais importante
em determinar se a pessoa vai ser mais cuidadosa ou não. Por quê? Porque para você ter uma ideia, né, para você conseguir medir esse tipo de pensamento aberto a novidades, é utilizado uma escala que ela é composta por 6 itens. Nesses 6 itens, 3 deles são positivos. Por exemplo, se eu não sei muita coisa sobre algum tópico de interesse, né, eu não me importo de ser ensinado sobre ele, mesmo que eu saiba sobre outros tópicos. Agora tem os 3 itens negativos, né, dentro desses 6. Que é, por exemplo, eu acho que se eu prestar atenção em uma aula, né, sobre alguma coisa que eu já sei, é perda de tempo. Se eu presto atenção em pessoas que discordam de mim, também é considerado perda de tempo. Então, né, medindo esses 6 itens, as pessoas com mente mais aberta, elas aderiram melhor às orientações de evitar contato físico, de manter a higiene, né, de lavar as mãos com frequências. E elas também deram apoio a políticas públicas, né, a medidas de prevenção da Covid, tipo o lockdown, né. Então, os autores, né, eles destacaram uma limitação desse estudo. Qual era a limitação? Que ela foi realizada nos primeiros meses de 2020, ou seja, ali quando começou a pandemia, né, no estopim da pandemia. Então, os comportamentos preventivos e o apoio às políticas de prevenção, eles não eram ainda, né, amplamente politizados no mundo inteiro, não era uma questão de política. Mas então a gente pode pensar que, né, essas pessoas que têm, entre aspas, a mente mais aberta, né, essa adaptação ao novo, elas se adaptam pelo menos mais rápido, e também que essa questão dos grupos não influenciava tanto porque não tinha muito essa polarização ainda. Sim, e tipo, a gente pode ainda adicionar outro estudo, né? Na verdade, 4 estudos, né? Do Rush e outros colaboradores que envolveram 4.000 participantes. Nesses estudos, eles verificaram que o principal fator que era associado às diferenças de resposta em relação à pandemia foi a confiança na ciência, que no caso as pessoas de esquerda confiavam mais na ciência, e a confiança em figuras públicas, né? Por exemplo, em políticos. E no caso, as pessoas de direita confiavam mais nos políticos, né? Na questão da pandemia. Que é algo que a gente falou lá no começo, que era sobre respeito à autoridade, que é mais comum à direita. A direita respeita mais autoridades, então seguiam mais posicionamentos públicos de presidentes, de ministros, prefeitos. Então, se o presidente mandasse ter normas preventivas da Covid, essas pessoas iriam aderir, mas em países que eram mais negacionistas da pandemia, pessoas de direita tenderam a ter mais comportamentos negacionistas. Por exemplo, no Brasil, onde, né, todas as pessoas foram incentivadas pelo presidente a não se cuidarem, né, em relação à pandemia e todos os problemas que a gente já identificou ao longo desse período conturbado. Não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! A gente sabe que o assunto que a gente discutiu hoje é polêmico, mas a gente precisa falar dele. Aquela frase antiga que diz que política não se discute deve ser combatida. E a gente deve discutir sim. Se a gente tem interesse em construir uma sociedade melhor, a gente precisa falar sobre política e compreender o fenômeno. Mesmo abordando questões da psicologia social e do nosso funcionamento em grupo, a maioria dos resultados apresentados se refere ao nível individual da interface entre psicologia e política. Obviamente, não houve a pretensão de esgotar o assunto, longe disso. A gente quis só apresentar uma faceta, né, do tema. Exatamente. E para isso é fundamental a contribuição de outras áreas, como a ciência política, a antropologia e a sociologia. A economia também. Uma dica para começar é acompanhar o trabalho da Rosana Pinheiro Machado, que é uma cientista social brasileira, tem alguns livros publicados já, que recentemente ganhou financiamento de 2 milhões de euros de uma agência europeia para investigar por que os trabalhadores informais, né, na economia digital, então motoristas e entregadores de aplicativo, por exemplo, são mais alinhados ao espectro político da direita. E para a gente terminar, gostaríamos de destacar que as diferenças nos comportamentos de confiança, cooperação e de reciprocidade observados nas pessoas identificadas com a direita e com a esquerda
só emergem quando não há nenhuma informação disponível sobre o parceiro com quem se está interagindo. Alguém pode perguntar, e quando é que situações assim acontecem? Realmente é quase impossível vivenciarmos uma situação dessas na vida real. Por outro lado, a gente pode pensar que talvez um comportamento não cooperativo, desconfiado ou não confiável na política, tipo reações negativas a refugiados, rejeição da diversidade sexual, cultural e étnica, podem ser reduzidos por um contato mais pessoal ou um debate político mais pessoal. Isso não serve apenas para as divergências entre campos do espectro político, mas sim para todas as interações entre o nosso grupo e o grupo dos outros que a gente tanto discutiu hoje. In-group and out-group. No final das contas, a saída é conversar. É de extrema importância que a gente escute verdadeiramente nosso interlocutor, porque não há outra maneira. E a mensagem que a gente quer deixar aqui no final é que é mais importante a gente aprender algo do que estar certo. Yes, science!